Olá, galera do quinto ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre diferentes representações de um mesmo número. Na aula passada, no módulo passado, vocês viram, que eu falei sobre os números decimais e dos números fracionários. Hoje a gente vai mostrar mais um modo de representar esses mesmos números. Mas antes disso, eu vou fazer a leitura do texto do texto base, que começa na página 256, que vai falar sobre a porcentagem, que é o número que nós vamos ver hoje. A biodiversidade da Mata Atlântica. A biodiversidade compreende todas as formas de vida existentes no nosso planeta. Plantas, aves, mamíferos, insetos, bactérias, etc. O Brasil é um país que tem uma das maiores biodiversidades, na verdade, do mundo. Das espécies conhecidas de animais e plantas, quase 64%. Olha só como eu vou representar esse número. 64% são de animais e 36% são de plantas. Todo ano, muitas novas espécies são descobertas, porém, mais de 500 estão ameaçadas de extinção e precisam de proteção. A Mata Atlântica, que abriga grande parte dessas espécies, ficou reduzida a aproximadamente 10% da vegetação original. E embora existam diversas pessoas desenvolvendo ações para protegê-las e as suas espécies, esse deve ser também o papel de cada brasileiro que mora onde ela ainda sobrevive, inclusive você, se for o caso. No nosso caso aqui não é mata, não é mata atlântica, é floresta amazônica, mas a gente também tem que proteger essa biodiversidade. Aqui eu tenho algumas imagens, que tá vendo aí, vocês podem ver na página 257, que tem uma região preservada da Mata Atlântica e do outro lado tem uma região devastada da Mata Atlântica. Esse texto é só um texto básico que a gente vai ter que observar mesmo nesse texto, que está relacionado à matemática, são esses números que eu coloquei aqui para vocês, que está falando de porcentagem, É um novo jeito, um jeito diferente de representar o mesmo número. Aqui tem algumas perguntas no trocar ideias. O que significa 64%? Vocês sabem? E 36%? E 10%? O que significa? De onde é que eu tenho que tirar esse 64%, esse 36%, esse 10%? E o que é que significa esse número aqui? Eu já falei para vocês que significa porcento, que vem de porcentagem. Olha só, gente. No módulo passado, nós trabalhamos com esse cubão aqui. Vocês estão vendo direitinho aí, então? Então, eu falei para vocês que esse aqui era o todo, que era a unidade grande, o todo. E que uma placa dessa, ou seja, 10 placas dessa, é relacionada a um cubão desse. Então, 10 plaquinhas dessa dá um cubão, ok? Então, se eu fosse representar esse número que eu estou mostrando aqui para vocês, com esses materiais, como é que eu representaria? É um de quanto? Quanto é o cubão, gente? Um de 10, Então, porque são 10 plaquinhas, eu tenho uma plaquinha das 10 que eu montaria esse cubão. Então, se eu fosse botar em número decimal, fracionário na verdade, eu colocaria assim, 1/10, ok? Só estou relembrando mesmo para que vocês possam entender onde é que eu quero chegar. Então, se eu fosse representar agora como um número decimal, eu colocaria desse jeito, 0,1. Então, tem um número fracionário e tem um número decimal. Mas se eu quisesse representar esse número como se fosse uma porcentagem, como é que eu representaria?
Para eu representar para vocês, eu vou usar um número maior do que o 10. Então, eu vou apagar só aqui para poder representar. Então, eu vou pegar como um todo essa placa de 100, que quer dizer 100%, né? 100% de algo. Então, a placa está representando o 100 aqui, certo? E aqui eu tenho uma barrinha que significa que é quantos por cento aqui, gente? Vocês sabem? Vamos fazer junto, né? Bora acompanhando pelo livro de vocês? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o cubão e a barrinha. Ok? Quantas barrinhas dessa eu tenho que colocar para poder formar um cubão? Eu tenho que colocar 100 barrinhas dessa para poder fazer esse cubão. Então, se eu for representar com número fracionário, vai ficar 1/100, já que são 100. Se eu colocar em número decimal, vai ser desse jeito, que a gente lê também 1/100. E se quiser colocar em número fracionário, porcentagem na verdade, como é que eu represento esse número? É 1%. Ok? Então, 1/100 de 1000 é igual a 1% do cubão. Certinho, gente? Então, uma barra corresponde a uma das 100 barras que foram o cubo. Então, a barra significa esse 1% desse cubão. Vamos agora pegar a placa. Então, a placa tem quantas unidades? Aqui tem 100, né? E vou pegar uma unidadezinha dessa daqui. Então, quanto é que representa dessa unidade nessa placa? Quanto é que eu posso dizer que tem aqui? Quantas unidades dessa eu preciso para formar essa placa? Eu preciso de 100 unidades. Então, aqui é uma das 100 que eu preciso para montar essa plaquinha. Então, eu vou representar com o decimal, primeiro com a porcentagem, que é 1/100, que é 1 de 100. Se eu for representar na decimal, 0,01. E se eu for representar na porcentagem, quanto foi, gente? Quantas unidades eu peguei? Uma de 100. Então, eu vou representar como 1% das 100 que eu preciso para poder formar essa placa. Então, aqui, esse 1 só é 1% dessa placa bem aqui. Tá ok? Então, vamos à resolução de algumas questões do livro de vocês, da página 259. Que tem assim: complete o quadro. Tem o lado da porcentagem, o que é que significa? Vamos aqui, eu tenho 28%. O total eu sei que é 100, né? Então, eu tenho 28 de cada 100. Então, significa que eu tenho 28 em cada 100 partes. Que eu vou representar desse jeito que eu estou colocando aqui. Feito isso, está resolvido a questão. Já na segunda aqui, eu não tenho uma porcentagem, eu só tenho que 70 em cada 100. Então, é simples, eu tenho 70%, que é 70 de cada 100 bloquinhos, de cada 100 unidades. De cada 100 eu tirei 70, então eu tirei 70%, que você representa desse jeito aqui. Certinho? Deu para perceber, né, que eu usei o mesmo número aqui e disse que eu tirei o que eu tenho 28 em cada 100. Já onde eu não tinha porcentagem, mas eu vi que eu tinha 70 em cada 100. Então, a porcentagem desse número também será 70%. É muito tranquilo de fazer essa atividade. Eu só vou dar mais um exemplo da página 260 para que a gente possa encerrar a nossa aula. Vamos ao nosso último exemplo da página 260, letra B. Tem aí, pinte a parte que representa 64 centésimos dos animais conhecidos
na Mata Atlântica. Tem aí a imagem de alguns animais. Tia, como é que eu represento isso? Você vai pintar 64 quadradinhos desses que estão aqui. Então, você vai lá e pinta os 64. A tia não vai pintar os 64 porque não dá tempo, mas você vai pintar aí no seu livro 64 quadradinhos desse. Então, depois você vai escrever o que significa 64% desses animais. Então, você vai dizer que são 64% de uma espécie, ou seja, são 64 animais. De 100 animais, 64 estão ameaçados de extinção, que essa é a resposta do pontinho azul da letra B. Na letra C diz bem assim: a parte pintada do quadrado representa 36%, justifique. E vocês têm aí um quadrado que já está pintado de amarelo, tá bom? Então aí tem 36 partes pintadas de amarelo. Então a resposta é sim. A parte pintada corresponde a 36%, porque das 100 que estão aí, estão pintadas 36. Então, se estão pintadas 36, eu tirei 36 de 100, então é 36%. O 100 aí é o todo e o 36 é a parte pintada. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, pode mandar mensagem lá na Agenda Edu, no e-mail que vocês têm da tia Leia, da tia Dani, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.